Estando na hora aprazada e completo o quórum regimental, eu invoco a proteção divina e declaro aberta a sessão ordinária da Egrégia Quarta Turma, relativa ao dia 14 de maio de 2017. Cumprimento todos os presentes, os doutos magistrados, doutor representante do Ministério Público, senhora secretária, senhores servidores, senhores advogados, senhoras e senhores. E, inicialmente, submeto a apreciação da turma a ata da sessão anterior. Sem divergência, aprovada. Dando prosseguimento, eu informo os processos retirados de pauta. O PJE 0010-232-23-2016, 503-157, relatora doutora Maria Cristina Diniz Caixeta. Motivo, incidente de uniformização de jurisprudência. Tema, acidente causado por fato do animal. O segundo, o 0012-264-80, 2016-503-0163. Relatora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Motivo, incidente de uniformização de jurisprudência. Tema, Fiat, turnos ininterruptos de revezamento. E informo também os processos adiados para a próxima sessão. O número 6 da pauta, da sala das 9 horas, o RO 10-242-71-2013, a pedido da relatora, doutora Ana Maria Espica Valcante. E também o processo da sala, o 45 da pauta, da sala das 9h15, o 10-102-69-2016-503-145, da relatoria da doutora Maria Diniz Caixeta, a pedido meu, que sou a segunda votante. Bom, eu coloco em votação os embargos de declaração, processos físicos e PJE. Alguma divergência? Não. Então, sem divergência, proclamo o resultado unânime nos termos dos votos dos relatores. Eu passo a palavra, então, à senhora secretária para pregão dos processos, observada a ordem regimental. Nós vamos começar pelos votos dos processos físicos. Processo número 2 da pauta, OAP 972-2014-113. Relatora juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Revisor juiz convocado Carlos Roberto Barbosa. E vota em terceira juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrita doutora Daniela Rafael de Andrade, pelo agravante presente. Esse é o que eu sou impedido, né? Vou te falar o que é. Tô achando que não tá saindo som, não. Fabi? Vê se tá verdinho. Não, o da Val. Ah, você não tem? Ele vai ligar. Não, tá ligado, não tá? Mas não tá saindo som, não, vai lá. Esse aqui tá. Nesse eu registrei anteriormente a minha suspeição. Bom, senhora relatora, a conclusão do voto, por gentileza. Pois não, eu conheço do agravo de petição interposto e no mérito nego-lhe provimento. Custas de 44,26 pelo agravante, isento na forma da instrução normativa deste tribunal. Obrigada, doutora Daniela. A senhora tem interesse em fazer sustentação oral? Sim. Com a palavra, então. Excelentíssimos senhores julgadores, bom dia. O agravo de petição foi interposto pelo autor com vias a modificar a decisão que julgou improcedente a impugnação aos cálculos. Basicamente, 4 pontos específicos que eu vou destacar resumidamente aqui. Em primeiro lugar, o perito não responde ao questionamento especificado ao final da folha 471, 472, apesar de insistência nos quesitos de esclarecimento. Não há a indicação de se foi ou onde estaria indicado nos autos a consideração das diferenças salariais para o cálculo das férias, dos 13º salários e do aviso prévio.
E, portanto, não havendo a indicação expressa de onde estariam apuradas tais parcelas, a conclusão a que se chega é que elas não foram calculadas, porque se elas tivessem sido calculadas, o perito teria indicado onde que elas estariam, né, nos quesitos de esclarecimento, ou haveria essa indicação expressa em algum ponto do cálculo que foi impossível de se localizar. A segunda questão é que constou no comando exequendo que seriam devidas diferenças salariais, considerando-se o salário base de R$ 8.000 e o montante efetivamente pago. No entanto, ao calcular as diferenças salariais, a metodologia adotada pelo perito não levou em consideração que o salário base era R$ 8.000. Ele somou todas as parcelas de natureza salarial e, a partir desse total, que é a remuneração, não o salário base, foi que ele calculou as diferenças salariais e isso ele próprio reconhece nos quesitos de esclarecimento. Então, ficou muito claro que o comando exequendo não foi respeitado, não foi obedecido. A ordem era, a partir do salário base de R$ 8.000, olhar quanto que foi pago ao autor e se reconhecer a diferença a partir desse montante. E o perito não fez isso, ele considerou as diferenças a partir da remuneração e não do salário base. Inclusive, na folha 486, na coluna valor atualizado até 31/8/16, há meses em que ele indica saldo negativo, como se o fato de ter sido pago valores maiores em determinado mês ensejasse o desconto no mês seguinte, o que é um absurdo. Justamente porque ele está considerando a remuneração a essa variação e aí ele conclui que no mês que houve pagamento acima de R$ 8.000, no mês seguinte tem que ter o desconto para compensar o valor que foi pago a maior. E ainda, por fim, aí o último ponto que merece ser retificado no cálculo é com relação às horas extras, porque também não foi observado o comando exequendo. A ordem foi para que fosse reconhecido, né, fossem calculadas as horas extras a partir da 8ª e 44ª hora semanal de forma não cumulativa, mas não foi isso que o perito fez. A título de exemplo, a folha 457, a semana que o perito considera, houve trabalho 8 horas e 30 minutos durante 5 dias e mais 6 horas no sábado, o que totalizaria 48 horas e 30 minutos. No entanto, quando a gente olha na planilha do perito, só há indicação de 2 horas extras, quando, na verdade, deveria estar indicado 4 horas e 30 minutos. Então, são erros muito claros, muito óbvios no cálculo das horas extras e que o perito manteve, apesar da insistência do autor nos esclarecimentos, na impugnação ao cálculo, e que o douto juízo também não determinou que fossem retificados, apesar da impugnação aos cálculos. Então, para que seja, de fato, obedecido o comando exequendo e que a execução transcorra da forma mais correta possível, que se pede que seja dado provimento ao agravo para que seja determinada a retificação do cálculo quanto a esses pontos especificamente. Muito obrigada, doutora. Senhora relatora, a senhora gostaria de acrescentar algo? Sim, pois não, presidente. Eu cumprimento a ilustre advogada pela sustentação oral e gostaria de fundamentar rapidamente a minha proposta de voto. E o faço com os seguintes fundamentos. A condena teve registro que houve uma condenação de diferenças salariais que foi imposta a partir de maio de 2011, uma vez que não houve pedido referente ao período anterior, consoante disposto no artigo, consoante disposto à folha 311, verso. Relativamente aos valores apurados a título de reflexo, verifica-se que o perito elaborou os cálculos com estrita observância do dispositivo da sentença exequenda, o que foi devidamente confirmado nos esclarecimentos de folha 482 e 484, no sentido de que tais reflexos foram incluídos, não cuidando o agravante data vênia de apontar ainda que especificamente quais os valores que entende que foram incorretos. O exequente questiona ainda que os cálculos devem ser corrigidos para que a apuração dos reflexos de diferenças salariais nas férias, 13º e aviso, seja considerada a média das diferenças salariais nos períodos aquisitivos, nos anos cíveis e nos últimos 12 meses de vigência do contrato, respectivamente. Todavia, as diferenças salariais reconhecidas ao autor se reportam ao salário base, ou seja, um trato de verbas fixas
não havendo média a ser realizada nos exatos termos do manual de cálculo deste TRT3, não havendo nada a modificar no aspecto. O agravante também aponta que as diferenças salariais deveriam ter sido calculadas pelo confronto entre o salário fixado de R$ 8.000 e o salário constante dos contra-cheques, e não como apurou o perito, considerando-se a soma de todas as parcelas salariais pagas ao reclamante. No entanto, a sentença deferiu diferenças salariais entre o valor do salário base de R$ 8.000 e o montante efetivamente pago, ou seja, com a inclusão de todas as parcelas salariais recebidas pelo autor. Ressalto que a sentença determinou a dedução de valores comprovadamente pagos a idêntico título, o que justifica a existência de salário mensal negativo das diferenças salariais em alguns meses. Assim, sendo certo que a liquidação visa estabelecer o valor exato da condenação, não se pode modificar ou inovar termos do título executivo. Por fim, no que tange à alegação de que a apuração das horas extras e reflexos não obedeceu ao comando exequendo, observe que, consoante bem delineado pelo julgador Acol, aspas, o exequente fez uma leitura equivocada, data vênia, do quadro de apuração de horas extras. Com efeito, os esclarecimentos periciais de folhas 549 e 550 demonstram a metodologia utilizada para o cálculo de horas extraordinárias, que considerou o deferimento das horas extras, além da 8ª e 44ª semanal, de maneira não cumulativa. Não vislumbro, data vênia, qualquer incorreção na apuração das horas extraordinárias, além da 8ª. E, com esses fundamentos, mantenho a minha proposta de voto. Muito obrigada, senhor revisor. Como vota? Data vênia na sustentação, eu vou acompanhar a relatora. Doutora Ana Maria. Eu também acompanho. Bom, então, por unanimidade, eu proclamo o resultado do julgamento, negando-se provimento ao apelo. Obrigada, bom dia. Bom dia. Processo número 9 da pauta RO 310/2015-102. Relator, juiz convocado, Carlos Roberto Barbosa. Revisora, juíza convocada, Maria Cristina Diniz Caixeta. E vota em terceira desembargadora, Paula Oliveira Cantelli. Inscrito, doutor José Caldeira Brant Neto, pela recorrente ausente. Senhor relator, a conclusão do voto. Conheço e nego. Alguma divergência? Não. Então, por unanimidade, eu declaro o resultado do julgamento, negando-se provimento. Processo número 14 da pauta RO 1214/2014-108. Relator, juiz convocado, Carlos Roberto Barbosa. Revisora, juíza convocada, Maria Cristina Diniz Caixeta. E vota em terceira desembargadora, Paula Oliveira Cantelli. Inscrito, doutor Davidson Malaco Ferreira, pelo segundo recorrente ausente. Senhor relator, com a palavra. Estou rejeitando a preliminar de não conhecimento dos recursos, ordinário deposto pelos reclamados por deserção. Estou conhecendo os recursos, interposto por FIC, Itaú e pela reclamante, salvo do pedido de reforma da sentença para aplicar o entendimento contido na OJ 400, falta de interesse. No mérito recursal, rejeitando arguições dos reclamados de incompetência da Justiça do Trabalho, de nulidade de sentença por cesseio, de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial. E dou parcial provimento aos recursos ordinários dos reclamados para, primeiro, determinar a apuração de horas extras decorrente do labor em extrapolação ao limite de 6 diárias e ou 30 semanais, referente ao período da admissão até 31 de março de 2011, com observância dos horários de trabalho e frequência registrados nos cartões de ponto de folha 392/419. Segundo, para determinar que a condenação ao pagamento de horas extras em razão da supressão do intervalo interjornada se restringe a 1 hora para cada dia no período de 18 de novembro de 2008 a 31 de março de 2011, em que não tenha havido a concessão regular do intervalo interjornada de 1 hora, conforme se apurar nos cartões de ponto. Terceiro, para determinar a observância do divisor 180 para cálculo das horas extras. E quanto ao recurso ordinário da reclamante, dou-lhe parcial provimento para condenar os reclamados ao pagamento de uma multa convencional por instrumento coletivo, declarando que a parcela deferida tem natureza indenizatória e estou mantendo o valor da condenação compatível.
Senhora revisora? Estou de acordo, presidente. Eu sou terceira votante, também estou de acordo. Então, por unanimidade, fica proclamado o resultado na forma do projeto do voto do relator. Processo 6 da pauta RO 2584, 2013, 113. Relatora, juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Revisor, juiz convocado Carlos Roberto Barbosa. E vota em terceiro a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito doutor Renato Sena Abreu e Silva, pelo segundo recorrente ausente. Senhora relatora, para a conclusão do voto. Por favor. Pois não. Conheço dos recursos, no mérito dou parcial provimento ao recurso do reclamante para afastar a aplicação da OJ 397 da SDI 1 do Colônia TST para fins de apuração das horas extras deferidas e dou parcial provimento ao recurso do reclamado para determinar a observância do divisor 180 na apuração das horas extras deferidas, excluir da condenação o pagamento da multa de 2% sobre o valor atribuído à causa por oposição de embargos declaratórios pela reclamada e afastar a incidência da variação do índice de preço ao consumidor amplo especial, IPCA-E, e determinar que seja aplicado o índice previsto no artigo 39, caput da Lei 8.177/91, TRD, para correção monetária. Mantém o valor da condenação, porquanto permanece compatível. Senhor revisor? De Como pleno vota? acordo. Eu também Doutora estou Maria Cristina. plenamente de acordo. Então, por unanimidade, fica proclamado o resultado do julgamento na forma do projeto do voto da eminente relatora. Esse foi o 6, né? Processo 5 da pauta RO 1420, 2013, 109. Relatora, juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Revisor, juiz convocado Carlos Roberto Barbosa. E vota em terceira juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrita doutora Ana Carolina Marchetti Nader, pelo primeiro recorrente ausente. Doutora Ana, a senhora poderia ler a conclusão do voto? Pois não. Conheço dos recursos, rejeitada a preliminar alegada em contrarrazões. No mérito, dou parcial provimento aos recursos dos réus para excluir da condenação o pagamento dos sábados com adicional de 100%, tal dia deverá ser quitado como jornada extraordinária normal, se for o caso, bem como para determinar a observância do divisor 180 na apuração das horas extras deferidas. Nego provimento ao recurso adesivo do autor, mantenho o valor da condenação, porquanto permanece compatível. Há divergências? Não. De acordo. Não? Então, por unanimidade também, fica proclamado o resultado do julgamento na forma do projeto da eminente relatora. Processo número 17 da pauta, RO 258, 2014, 035. Relator, juiz convocado Carlos Roberto Barbosa. Revisora, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. E vota em terceira desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita doutora Carolina de Pinho Tavares, pela recorrente presente. Bom dia, doutora Carolina. Senhor relator, a conclusão do voto, por favor. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada, no mérito recursal, estou rejeitando preliminares de nulidade de sentença por julgamento cita, petita e cesseio do pleno exercício do contraditório da ampla defesa e no mérito negado provimento. A senhora tem interesse em fazer sustentação oral? Tem. Tem? Então, com a palavra. Bom dia. Bom dia. Ilustre turma julgadora, ilustre relator. Em que pese o entendimento desse relator, a reclamada pugna aqui pela reforma da decisão, especialmente no que pertine às nulidades alegadas, uma vez que, no primeiro ponto, em relação à questão da sentença citra petita, em que pese o juiz ter se manifestado no corpo da sentença quanto à ausência de condição insalubre e ruído ou qualquer agente biológico, no dispositivo da sentença nada foi dito em relação a esses trabalhadores. Ainda há uma questão de extrema relevância que a reclamada insiste, que é a falta de habilitação do perito para a elaboração do laudo. E aqui chamamos a atenção para a questão que é especialmente relevante para a atividade da reclamada. Nós estamos falando da atividade essencial, que é a manutenção preventiva e corretiva de elevadores. E uma decisão baseada exclusivamente no laudo pericial, laudo este elaborado por um perito inabilitado, pode trazer prejuízos enormes para a reclamada, inclusive em relação ao seu modus operandi.
Quanto a isso, a reclamada juntou no memorial apresentado a essa turma duas decisões, uma do TRT4 e do TRT da 2ª Região, em que a mesma reclamada foi submetida a perícias e foi constatado que os empregados não estavam expostos à condição perigosa. Por óbvio, o modus operandi em outros estados é o mesmo que acontece aqui em Minas Gerais, especialmente na região de Juiz de Fora. Então, essas decisões demonstram, no mínimo, o cuidado maior que deve ser dado a essa decisão da primeira instância, porque ela foi baseada em premissas equivocadas. Premissas essas que acredita-se que tenham decorrido da falta de habilitação específica do perito, uma vez que o perito determinado pelo CREA para fazer esse tipo de medição deveria ser um perito eletricista, o que não foi observado, uma vez que o perito era um perito apenas com especialização em medicina e engenharia do trabalho. E não fosse apenas isso, ainda que se considere o laudo, uma questão extremamente importante foi deixada de lado, que é a ausência de trabalho em rede de alta tensão. O trabalho desenvolvido nos elevadores em prédios residenciais e comerciais, ele não envolve o contato com o sistema elétrico de potência. Eles trabalham em sistema de consumo. E isso é uma diferença essencial. Os trabalhadores eles não são expostos a redes de alta tensão. Eles trabalham em redes de baixa tensão. Os elevadores eles funcionam com a mesma energia que é usada para ligar a televisão, computador, e a exposição dos trabalhadores é a mesma que nós todos estamos expostos ao manusear qualquer tipo desses equipamentos. Não fosse apenas isso, ficou comprovado na perícia, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para a impugnação da reclamada, as folhas 473 e 482, onde foram juntadas fotos demonstrando como é feita a manutenção, como é feito o sistema de desenergização dos aparelhos e mostrando que não há nenhum contato, não apenas com áreas energizadas, como também com o sistema elétrico de potência. O trabalho dos operadores de manutenção, ele se restringe à área pós-relógio, onde o sistema é de baixa potência. Isso significa dizer que não há risco de energização acidental, não há risco de morte, o que, por sua vez, presume que não há direito ao recebimento de adicional de periculosidade. E ainda que falássemos em área de risco, aqui também nós estamos falando de uma empresa que comprovou, inclusive através do depoimento de um engenheiro que foi solicitado pelo juiz de primeiro grau, a prova testemunhal, onde restou comprovado que as medidas de segurança coletivas eram aplicadas. Ainda assim, se falarmos em área de risco, nós precisamos também delimitar a questão temporal, que até 2014 não havia regulamentação. Então, isso também não foi observado pelo perito. Feitos esses apontamentos, ainda há que se considerar que o próprio perito, o próprio engenheiro, que produziu a prova documento testemunhal a pedido do juízo, ele comprovou que, mesmo quando os testes eram feitos em áreas energizadas, isso ocorria de forma extremamente eventual. No caso, ele informou que, desde que ele trabalha na empresa, foram feitas 4 vezes, o que, por sua vez, também afasta o deferimento da periculosidade, até pelo tempo mínimo. Por fim, gostaria de ressaltar que não restou comprovado que havia equivalência de risco entre as atividades realizadas na manutenção de elevadores e o sistema elétrico de potência. Ainda que se falasse que poderia trabalhar em área de baixa tensão em área de risco, não havia risco equivalente. Por todos esses motivos, a reclamada insiste na nulidade por ausência de habilitação específica do perito, pugnando pela elaboração de um novo laudo e nova sentença, e no mérito
pela improcedência do pedido. Muito obrigada, doutora. Senhor relator, com a palavra. Com Vossa Vênia, presidente, cumprimentar a advogada. Obrigada. É uma matéria que é uma empresa com atuação nacional, natural que venha com essa... que traga essa preocupação, porque até foi mencionado a tribuna, e isso consta do memorial que foi entregue, das razões recursais, decisões de outros tribunais, no sentido de que os empregados que atuam, talvez em condições análogas, não teriam direito a essa parcela ao adicional de periculosidade. Essas duas preliminares que são levantadas, a primeira de julgamento citra petita ou fora, que poderia ocorrer uma nulidade, ela, data vênia, ela não tem realmente como prosperar, porque está ligada a um trabalho insalubre. E o perito falou que não havia outros agentes deletérios. Então, foi deferido periculosidade, está falando de nulidade por insalubridade. Realmente não tem como prosperar a data vênia. A segunda, que seria uma eventual nulidade da perícia realizada por qualificação do experto, na verdade, aqui também eu estou rejeitando, porque tem muitos casos hoje na Justiça do Trabalho onde se discute, o perito ele é um engenheiro e tem uma qualificação. Mas nesse caso aqui, ele é um profissional próprio para realizar. Ele é engenheiro civil, tem a qualificação e foi feito um trabalho dentro da área dele, realmente, que era se caracterizava ou não a periculosidade para esses empregados que atuam, para os substituídos que atuam para a reclamada. E já dentro do mérito propriamente dito, o que a perícia nos disse? Que os substituídos atuavam em manutenções preventivas e corretivas de elevadores, de forma habitual e diária, no interior de casa de máquinas, fazendo medição de tensão de equipamentos eletroeletrônicos, desenergizando e energizando equipamentos com tensões de 220/380 volts. E com base no anexo 4 da NR 16, portaria 32.1478, concluiu que estavam expostos à periculosidade por eletricidade, exatamente porque desenvolve atividades profissionais em locais enquadrados nesse anexo. Foi apresentado pelo perito, um a um, os 14 substituídos inseridos no quadro. E esse quadro está baseado no decreto 9342, de 86, que versa sobre o salário adicional para empregados do setor de energia elétrica. Foi caracterizado, então, esse trabalho de forma habitual e diária. Eu estou aqui seguindo o entendimento da OJ 324 da SDI 1 do TST, que é expresso e veio apaziguar uma discussão doutrinária e jurisprudencial que havia antes, se o adicional de periculosidade era devido aos empregados que trabalham em sistema elétrico ou que façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que não oferecem risco equivalente. Então, apaziguou essa questão e eu estou seguindo essa OJ para concluir que o enquadramento e a conclusão do perito está correta. Data vênia, que foi colocado na tribuna e de algum entendimento em sentido contrário que foi colocado da tribuna e também do memorial. Eu estou acrescentando no voto que os substituídos expunham-se, ainda que em período parcial da jornada, a afetação da integridade física. E quando fala afetação dessa integridade física, aqui o que se busca com o pagamento de uma parcela ou de uma via trabalhista não é uma exposição a risco de vida, é uma exposição a um risco gerado exatamente pelo agente eletricidade. Então, ainda que seja razoável que está se colocando na tribuna, eu estou fazendo uma leitura distinta. Data vênia, mais uma vez. Essa foi a conclusão do laudo. O laudo prova, realmente, o juiz teve o cuidado de ouvir uma testemunha que foi lá. Não vislumbrei nos autos uma prova para suprimir a conclusão pericial. Por isso, eu, data vênia da sustentação e do zelo da ilustre advogada, eu estou mantendo a sentença nesse aspecto.
Tem a questão dos honorários assistenciais, que não foi colocada na tribuna, mas que é parte também das razões recursais. Eu estou negando o provimento também, porque foi observado os critérios legais para a condenação nessa parcela. Então, presidente, data vênia mais uma vez da tribuna, estou mantendo a proposta de voto. Obrigada, senhora revisora. Estou de acordo, presidente. Bom, eu sou a terceira votante nesse caso, acuso o recebimento do memorial e em que pese a sustentação oral feita da tribuna, como sempre brilhante, mas também acompanho o voto do eminente relator. Excelência, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom Fica então. dia, né? Bom dia. Que dia ainda é grande. Fica então proclamado o resultado do julgamento por unanimidade na forma do projeto do relator. Nós temos mais um, né? Tem mais uma inscrição para o processo número 3 da pauta. O RO 323-2015-184. Relatora, juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Revisor, juiz convocado Carlos Roberto Barbosa. E vota em terceiro a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito Dr. Giovanni Câmara de Moraes pela recorrida presente. Boa tarde, doutor. Senhora relatora, a conclusão do voto, por favor. Pois não. Acolho a preliminar arguida em contra-razões e não conheço do recurso ordinário interposto pelo autor, porque é intempestivo. Eu me reservo no direito de sustentar, caso haja alguma divergência. Eu estou acompanhando. Eu também acompanho. Bom dia a todos. Bom dia. Por unanimidade, fica proclamado o resultado do julgamento na forma da proposta de voto da eminente relatora. Finalizamos, então, os processos físicos. Passamos, então, para o pregão dos processos em PJE. Tem uma inscrição à distância do Uberlândia. De Uberlândia? Parece que... Nós temos inicialmente um processo à distância de Uberlândia. Qual Qual que é de Uberlândia? Esse é segregado. Esse é da doutora Maria Cristina. Agora é isso. Pode. E mais pode apregoar. Nós temos inicialmente um processo de Uberlândia, que é o 25 da pauta, vai ser apregoado agora de vocês. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta é o número 25 da Sala das 9h10, o RO 10.805-13-2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelha, juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrita a doutora Vera do Povo Ferreira, do Foro de Uberlândia, pelo recorrido. 25. Deixa eu localizar. Bom dia, doutora Vera. Bom Senhora dia, me excelência. escuta? Senhora me escuta? Sim. Sim? Bom, Sim. Senhora relatora, com a palavra, para a conclusão do voto. Pois não, eu conheço do recurso interposto. No mérito, dou parcial provimento ao apelo para determinar que o adicional de horas extras a incidir nos dias de sábado seja de 50%. Mantenho o valor da condenação, por ainda compatível. Doutora Vera, a senhora tem interesse, Aguardo o voto de... a senhora tem interesse em fazer Aguardo o sustentação voto oral? divergente. Não, né? Aguardo o voto divergente. Há divergência? Não. Sim. Não, eu também não, sou terceira votante, eu sou revisora e estou de acordo com a proposta de voto. Obrigada, bom dia. Bom dia, fica então proclamado o resultado do julgamento por unanimidade. Não há mais nenhum interior, ah? Não. Então vamos voltar. E esse de Montes Claros? Foi adiado. Ah, tá. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta é o número 27 da Sala das 9h10, o RO 10.863-88-2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelha, juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrito doutor Alex Santana de Novaes, pelo recorrente presente. Bom dia, doutora Alex. Senhora relatora, a senhora poderia falar a conclusão do voto? Pois não, presidente. O 27, né? Sim, só um minutinho, por favor. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito, dou-lhe parcial provimento para 1. Afastar o reconhecimento do vínculo empregatício entre o reclamante e a reclamada, julgando improcedente os pedidos exordiais. 2. Afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invertidos os ônus de sucumbência, as custas ficam no importe de R$ 5.000
319,60, calculada sobre o valor da causa, no valor de R$ 265.980, ficando a cargo do reclamante, dispensado do recolhimento, eis que beneficiário da justiça gratuita. Doutor Alex, o senhor tem interesse em fazer sustentação oral? Eu já adianto que há divergência. Tem sim, Excelência. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, Excelência, isso aqui diz respeito a um pedido de uma relação de emprego de um eventual motorista, que se dizia motorista, com a mineração Corumbaba. E, quanto da instrução, as partes trouxeram 2 atas e pediram para que fosse usado como prova emprestada. Numa dessas atas, a testemunha de nome Cláudio diz que o depoente tinha 2 caminhões prestando serviço e era o depoente quem remunerava o motorista do segundo caminhão. Ou seja, naquele caso como nesse, o reclamante não era um empregado, ele era um empresário. E tanto era empresário que a sua empresa, a Ayrton Mareca, a reclamada, juntou aos autos documentos dos empregados da empresa Ayrton Mareca, que é a empresa do reclamante. Registro de empregados, os ASOS e a CTPS. O reclamante era um empresário e tinha mais de um caminhão, tinha alguns caminhões trabalhando na reclamada. Ele não era a pessoa que emprestava o serviço diretamente. Ele era um empresário do ramo de transporte. Por isso, esperamos nós que seja acompanhado do voto da ilustre relatora. Bom, eu sou a revisora e, com todo respeito ao voto da eminente relatora, nesse caso, eu manteria a respeitável sentença, porque entendo que presente os elementos fáticos jurídicos caracterizadores da relação de emprego. E, por isso, manteria o voto. Mas, de qualquer forma, eu passo a palavra. Me adiantei, inclusive. Passo a palavra para a eminente relatora, já tendo proferido meu voto, e peço desculpas à relatora, me confundi. Com a palavra, senhora relatora. Pois não. Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação. Registro a minha observância com relação à divergência de Vossa Excelência, respeitosamente, eu vou deixar de acolhê-la e vou manter a minha proposta de voto, e o faço com base, inclusive, no depoimento pessoal do próprio reclamante, que disse, aspas, apenas os motoristas contratados pelo depoente é que faziam a prestação de serviço. O depoente, portanto, nos últimos 10 anos da relação contratual, não executava pessoalmente o trabalho, não cumprindo horários junto à reclamada. Quem fazia isso eram os motoristas contratados pelo depoente. Daí, deflui-se que o reclamante tinha motoristas por ele contratados e que executavam o serviço. Eu acho que é o quanto basta, com todas as vênias, para determinar a exclusão da relação empregatícia e manter a minha proposta de voto, com a devida vênia. Doutora Ana, como fala? Eu peço vênia à divergência, mas o que mais me chamou a atenção nesse caso foi o fato do reclamante ter mais de um caminhão, né? Exatamente. Então, aí como que a gente fala em relação à pessoalidade, de relação empregatícia? Então, eu vou acompanhar o voto da relatora. Então, fica assim decidido e eu proclamo o resultado do julgamento por maioria de votos. Vencida a revisora, que entendia pelo reconhecimento do vínculo empregatício, mantinha a sentença. Isso. Tá ótimo. Assim se decide. Obrigada. Doutora Alex, tem mais um aqui embaixo da doutora Maria Cristina Pochão. Pode, doutora Maria Cristina, doutora Alex, tem mais um. Vamos antecipar. Vamos. Qual é? Doutora Alex, o senhor tem mais um, né? Pode. É o 20. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, é o número 20 da Sala das 9h10, o RO 10.631.43/2015. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrito doutor Alex Santana de Novaes, pelo segundo recorrente presente. O 20, né? Dione. Senhora relatora, com a palavra, por favor. Pois não. Conheço dos recursos
interposto pelas partes, rejeitando a preliminar de nulidade por cesseio de defesa suscitada pela reclamada. No mérito, nego provimento ao apelo da reclamada e provejo parcialmente o recurso do reclamante para acrescer a condenação o pagamento do intervalo intrajornada de 1 hora no período de 15 de maio de 2002 até a rescisão, com reflexo em repouso, férias mais 1/3, 13º e FGTS, observado os períodos de apuração dessas parcelas. Declaro para os fins do artigo 832 da CLT que a parcela tem natureza salarial, à exceção do reflexo em férias mais 1/3 e FGTS. Acresço a condenação o valor de R$ 4.500, com custas adicionais de R$ 90 pela reclamada. Doutor Alex, o senhor tem interesse em fazer sustentação oral? Sim, excelência. Sim, então com a palavra. Senhora desembargadora presidente, nobres membros da turma, ilustre relatora, pedimos venha, excelência, para pedir que o voto seja elastecido quanto ao provimento do recurso do reclamante, principalmente no que diz respeito à justa causa aplicada. Isso porque a prova documental e testemunhal comprovou que as advertências e a aplicação de suspensões foram abusivas. Vejamos. Na advertência do dia 17 de outubro de 2012, o reclamante ele foi advertido em função de ausência ao trabalho, mas ele tinha trabalhado 8 dias seguidos. Na do dia 20/11/2012, por alegação de ter praticado ato de indisciplina contra seu empregador não comprovado nos autos. Em 2 de agosto de 2013, quase um ano depois, a advertência foi porque ele teria preenchido um documento de forma equivocada. E, em 5/12/2014, o fundamento de não ter efetuado reserva de herbicida. E ele não era coordenador, não era dele essa responsabilidade. De 7 de janeiro foi indevida porque alegado que ele não poderia deixar seu turno de trabalho em função de carona, mas isso não consta de norma interna ou de previsão nenhuma. E as suspensões de 27 de janeiro de 2015 e 2 de fevereiro de 2015, que a folha de ponta no dia 31, o reclamante estava cumprindo a suspensão imposta. Ele voltou e tomou outra suspensão porque faltou naquele dia. Ou seja, ele foi punido por uma suspensão imposta pela reclamada. E foram várias as situações, termina com essa. Por isso, excelência, entendemos nós que foi abusivo, principalmente se considerado essas suspensões do dia 27 de janeiro e 2 de fevereiro. Porque cumpria a suspensão no dia 31 e foi novamente suspenso por ter faltado em função da aplicação da pena de suspensão. Isto posto, excelência, pede, com todo respeito ao voto da ilustre relatora, o elastecimento do voto, o elastecimento do provimento ao recurso do reclamante. É o que espera. Senhora relatora? Pois não. Mais uma vez, cumprimento o ilustre advogado e vou manter a minha proposta de voto, também com base nos seguintes fundamentos que motivam a proposta de voto. Não há, por parte do reclamante, qualquer negativa quanto às faltas reiteradas e injustificadas em serviço em que recebeu as penalidades. Ao contrário do que alegou na inicial, não o fez sob justificativa ou apresentando o referido atestado médico. Em decorrência das faltas injustificadas, o recorrente sofreu diversas penalidades, incorrendo ainda em outras faltas funcionais, como ato de disciplina e insubordinação, que lhe renderam várias suspensões, conforme se infere dos documentos juntados aos autos. Ressalto ainda que eventuais faltas do empregador ensejam a adoção de medidas do empregado ensejam a adoção de medidas de outra ordem e não são justificadas legais para faltas reiteradas. Também não prospera justificativa para as últimas faltas. Segundo a versão do reclamante, ele teria sido novamente suspenso por faltar em 31/1/2015, dia em que estaria cumprindo uma suspensão disciplinar. Conforme se observa dos cartões de ponto no período, tendo cumprido suspensão no dia 21/1/2015, o reclamante voltou a faltar na segunda seguinte, no dia 26/1/2015, recebendo então 4 dias de suspensão. Embora
devesse retornar na segunda, ou seja, no dia 2, ele faltou novamente, agora sendo punido com 5 dias de suspensão. Por fim, devendo retornar na segunda-feira, dia 9, também não o fez, faltando pelos 2 dias seguintes. Assim, o que culminou, obviamente, com sua dispensa em 11 de 2 de 2005. A prova é toda favorável à empresa e eu mantenho a minha proposta de voto. Bom, eu sou revisora, muito obrigada, senhora relatora, eu sou revisora nesse caso e também não vejo como reverter esse quadro de justa causa, doutora Alex. Eu entendo que a empresa observou esse caráter pedagógico na aplicação das punições, foram várias suspensões antes da aplicação da justa causa, inclusive nesta última suspensão, pelo que eu observei aqui da prova também, ele cumpriu a suspensão e não voltou nesse último dia que ele teria que voltar. Então, eu concordo plenamente, data vênia da sustentação oral, Vossa Excelência, eu concordo com o voto do eminente relator. Senhora... Eu também acompanho. Acompanha? Uhum. Então, por unanimidade, fica assim proclamado o voto nos termos propostos pela relatora. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Há um pedido de preferência do doutor André Smith de Brito, porque ele tem sustentação oral em outra turma que está realizando a sessão. Todos concordam, né? Então pode apregoar, doutor. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta é o número 18 da Sala das 9h10, URO 10, 570, 58/2016. Voto a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrito doutor André Schmidt de Brito, pelo recorrente presente. Senhora relatora, para pois conclusão não, do voto, presidente. Eu conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento. Eminente. Doutor André, o senhor tem interesse? Tem. Tem? Então, com a palavra. Se vai ser eficiente, eu não sei, mas tem. Eminente desembargadora presidente, ilustre componentes da outra turma, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária e colegas. Na verdade, isso aqui é uma questão de um acidente de trabalho, uma questão delicada, uma questão de interpretação de prova. Normalmente se dá mais chancela à interpretação do juiz ACO, mas eu gostaria de chamar a atenção que o próprio juiz na sentença, ele afirma que existe divergência entre os dois depoimentos e que ele resolveria essa divergência com base na prova documental. E essa divergência ela se constituiu no fato de a primeira testemunha declarar que a empresa dava manutenção nessa máquina, ele se acidentou num trator, de vez em quando apresentava problemas, não havendo uma manutenção programada. E a segunda testemunha da reclamada, ela afirma que todas as máquinas da empresa são objeto de manutenção preventiva de 30 em 30 dias. A prova documental que o juiz menciona, e ele coloca isso claramente na sentença, ele afirma que, com efeito carregado aos autos dos documentos referentes aos reparos efetuados no período do lapso de 12 de 2012 a 5 de 2014, podemos vislumbrar que geralmente era submetido a manutenção com periodicidade mensal. Então, a prova documental comprova a veracidade do depoimento da testemunha da reclamada. E a mentira, deslavada da testemunha do reclamante, que fala que não existia essa manutenção. Mas como é que o juiz ele descaracteriza, ele entende que é a testemunha da reclamada que estaria mentindo? Ele afirmou que nessas manutenções mensais não constavam manutenção específica de freio, que teria sido problema nesse dia, só numa posterior que constou. Óbvio, se deu um problema de freio, ou se alegou um problema de freio, nessa posterior tem que ter expressamente a questão do freio. Mas o importante era feita a manutenção mensal. E aí os outros aspectos é que a testemunha do reclamante afirma que ele teria laborado nessa máquina no dia anterior e teria reclamado ao encarregado que ela estaria com problema de freio. A testemunha da reclamada, ela afirma justamente o contrário também. Que o depoente assistiu o acidente, podendo afirmar que... são turnos diferentes. A testemunha do reclamante trabalha em turno diferente e o da reclamada trabalhava no dia com o reclamante. Que o depoente assistiu o acidente, podendo afirmar que antes de iniciar atividades, o reclamante conferiu a máquina, que o pessoal do turno da manhã trabalhou normalmente com a máquina que causou o acidente ao reclamante.
que a instrução que os operadores da empresa recebem é no sentido de conferir os equipamentos antes de utilizados e, notando algum problema, comunicar ao encarregado. Então, na verdade, o que a empresa entendeu aqui é que esse acidente ele se deu talvez por culpa do próprio empregado, porque a time do reclamante, inclusive, relata que no dia, na viagem anterior, no carregamento anterior, ele percebeu um tranco maior no caminhão quando o trator encostou. O reclamante não parou a máquina, ele veio por uma segunda vez, fez outro carregamento, e nesse segundo carregamento, ele salta do trator, e é nesse momento que ele machuca a coluna. Ele salta, só que a testemunha fala o seguinte, que nesse segundo carregamento do acidente, o tranco foi bem menor, e era um declive. Quer dizer, não teria nem razão para ele pular, porque não chegou a bater com violência no caminhão, não chegou a machucar o caminhão nem nada. Então, ele pulou, não se sabe por que razão ele pulou, mas o fato é que ele pulou. Então, nessas circunstâncias, é que a reclamada entendeu que não caberia responsabilizá-la por esse acidente ou, quando nada, uma culpa concorrente. Vou chamar a atenção ainda que a perícia, ele trabalhou depois desse acidente na empresa por mais de 18 meses na mesma atividade, e a perícia concluiu que ele não tem sequela nem incapacidade nenhuma. Ele está apto para trabalhar normalmente, sem sequela e sem incapacidade. E aí foi fixado o valor de R$25 mil, inclusive tem pleito para que se diminua. E o outro aspecto seria a perda auditiva. Realmente se constatou uma perda auditiva leve, é um funcionário que trabalha desde 2000 e pouco na empresa, trabalhou mais de 10 anos, leve, e a perícia destaca perda auditiva leve sem determinar incapacidade social ou para o exercício de atividade profissional. Então ele não tem nem capacidade social, nem para atividade. Ele tem uma perda auditiva leve, que inclusive ele ressalta que na faixa de comunicação oral, na frequência mais leve, ela encontra preservada, não prejudica a comunicação oral. Então, o que eu pondero aí é que, se prevalecer a condenação, é que fossem reduzidos os valores. Nesse caso aqui foi 15 mil, e no outro 25 mil. E vou voltar numa questão que o juiz ressaltou, que a empresa só juntou um documento de treinamento posterior à data do acidente. Mas esse rapaz, como eu disse aqui, ele trabalhava nem a 2000, desde 1993. São 20 anos de empresa, quase, 19 anos, trabalhando na mesma função. Falar que ele não teve treinamento, né, para operar essa máquina que ele trabalhou no dia a dia nesse período todo. Então, nesse sentido, eu pondero pela redução, ou a exclusão ou a redução desses valores. Senhora relatora. Pois não, presidente. Eu cumprimento o doutor André, como sempre, pela brilhante sustentação, querida, né? Mas, nesse caso específico, eu vou pedir vênia e vou manter a minha proposta de voto, em razão de que o acidente ocorreu em 27/10/2003, e a prova dos autos, especificamente a testemunha João Batista Figueiredo, informou ter detectado e comunicado ao encarregado na véspera do acidente, ou seja, no dia 23/10, a ocorrência de falha no sistema de frenagem do veículo envolvido. Mas o relatório de ordem de serviço trazido aos autos, que abrange o período de 6/2/2012 a 15/5/2014, indica que a revisão de componente do sistema de frenagem ocorreu apenas em novembro de 2013, ou seja, após o acidente. O único treinamento que consta dos autos realizado pelo autor, embora tenha trabalhado longos anos na empresa, documentalmente falando, foi em 30/12/2014, ou seja, mais de um ano após o acidente. Acrescento ainda que o fato de o reclamante não ter ficado, graças a Deus, com nenhum tipo de sequela, né? Porque ele continuou trabalhando, não afasta a condenação, até porque ele ficou de forma temporária, totalmente incapacitado para o trabalho durante 9 meses, fazendo uso de colete imobilizador, o que certamente influenciou em sua convivência social e dificultou o acesso às atividades destinadas ao lazer. Então, eu mantenho a minha proposta de voto, e quanto à doença ocupacional, de fato, a perícia é no sentido de que ele apresenta uma perda auditiva de natureza leve, né? Não havendo que se falar em incapacidade laboral que dificulte a vida social.
mas eu reputo que ainda que seja leve, essa perda auditiva, ela traz um desconforto muito grande, ainda que leve. E eu sofro disso lá em casa, porque todo dia eles me xingam lá em casa, porque eu estou com problema de ouvido, porque eu falo alto ou ponho as televisões altas. E eu estou até preocupada com isso. Todo dia tem isso lá em casa. Mas eu acho que essa perda auditiva, ainda que leve, ela traz um desconforto de ordem social e, considerando o porte da empresa, o tempo de serviço do trabalhador, mais de 20 anos na mesma empresa, o porte econômico da empresa, eu acho que o valor de R$15.000 é compatível. Peço vênia para manter minha proposta de voto. Lá em casa todo dia eles falam que eu sou surda. Obrigada, senhora relatora. Eu peço vênia também ao doutor André, brilhante e aguerrida sustentação oral, como sempre, mas acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Doutora Ana Maria? Eu também acompanho. Então, por unanimidade, assim se decide. Minha esposa, eu falo que ela escuta quando é conveniente, às vezes quando é surda. Não, mas lá em casa todo dia eu ouço isso lá do cara metade. Você está surda. Mas quanto mais alto a gente coloca, mais você vai habituando o ouvido, não é? Quanto mais alto você Mas, coloca, e eu coloco assim, exageradamente. Pois não. Mas eu acho que esse negócio de surdeira é muito sério, né? A pessoa não ouvia. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. É o número 24 da Sala das 9h10, o RO 10.793.68/2015. Vota a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrito Dr. João Luiz de Amoedo Avelar pela primeira recorrente presente. Nós estamos no 24 da pauta? Da sala da doutora Maria Cristina. 24, só um dia. 24. Adriana Estela Faria. Isso. É isso, Caixa Econômica Federal. Isso. Senhora relatora? Pois não. Conclusão do voto, por gentileza. Pois não. Conheço do recurso interposto pela reclamante. No mérito, dou-lhe provimento para 1. Determinar o restabelecimento da parcela porte de unidade após o período de asseguramento de 120 dias da destituição do cargo-função de assistente de agência, ocorrida em 9/12/2013, conforme se apurar em liquidação de sentença, devendo a reclamada efetuar o pagamento das diferenças salariais decorrentes até a efetiva inclusão na folha de pagamento, tudo com reflexo em férias com o terço, 13º salários, horas extras quitadas e FGTS, este a ser depositado na conta vinculada da reclamante, uma vez que o contrato de trabalho permanece em vigor. Provejo ainda para declarar a natureza salarial da verba auxílio alimentação, com reflexo em férias mais um terço, horas extras, 13º salário, FGTS, também a ser depositado em conta corrente. Conheço também do recurso interposto pela reclamada e no mérito, dou-lhe parcial provimento para declarar a prescrição em relação às parcelas de exigibilidade anterior a 2/7/2010, bem assim para determinar a adoção do divisor 180 no cálculo das horas extras no período em que a autora se submeteu à jornada de 6 horas diárias e 220 no período em que deveria cumprir jornada de 8 horas diárias nos termos da fundamentação. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. Muito obrigada, doutora. Doutor Amoedo, o senhor tem interesse em fazer a sustentação oral? Não, vou só acompanhar o julgamento e pedir. A divergência da minha parte, não. Não. Então, por unanimidade, assim se declara na proposta de voto da eminente relatora. Doutor Amoedo tem mais um. Vou guardar, fechar isso aqui. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta é o número 4 da Sala das 9h10, o RO 10.262/77/2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrito Dr. João Luiz de Amoedo Avelar pelo primeiro recorrente presente. Senhora relatora, com a palavra. Só um minutinho. Pelo CAD PJF. Ok. Também de Vanderlei contra a Caixa Econômica Federal. Isso. E a proposta de voto é a seguinte:
Conheço dos recursos interpostos. No mérito, provejo parcialmente o recurso da reclamada para 1. Decretar a prescrição quinquenal relativa à jornada de trabalho, cujo marco é 11/3/2011. 2. Excluir da condenação o pagamento de horas extras excedente à sexta diária, 30ª semanal e condenar a reclamada ao pagamento das horas extras excedente à 8ª diária e 40ª semanal. Provejo ainda para determinar a adoção do divisor 220 no cálculo de horas extras. Nego o provimento ao recurso do autor, reduzo o valor da condenação para R$50 mil, com custas pela reclamada no importe de R$1.000, que fica autorizada a rever o valor pago a maior pela via administrativa adequada na forma usual. Doutor João Luiz, o senhor tem interesse em fazer a sustentação oral? Na matéria já conhecida de Vossas Excelências, esperamos com certeza que seja provido também o recurso do reclamante, negado o provimento do recurso na Caixa. Bom, neste caso aqui, eu sou revisora, estou de acordo com o voto da eminente relatora. Doutora Eu Ana? também. Também? Então, assim se decide por unanimidade. Uma boa tarde, um bom dia para o senhor, doutor João Luiz. Um ótimo feriado. Bom dia para Vossas Excelências. Bom dia. Bom dia, Heitor. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, é o número 29 da Sala das 9h10, ORO 10.87595/2015. Voto a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrita a doutora Raquel de Souza da Silva, pelo segundo recorrente ausente. Senhora relatora, com a palavra. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, dou parcial provimento ao recurso do autor, para afastar a prescrição bienal reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que outra decisão seja proferida como se entender de direito, com o exame do mérito relativo aos pedidos incertos nos itens A, L e M do rol da inicial, restando prejudicado o exame das demais matérias suscitadas no apelo do reclamante, bem assim aquelas trazidas no recurso da reclamada. Muito obrigada, doutora Maria Cristina. Da minha parte, não há divergência. Doutora Ana, a senhora? Da minha também não, estou de acordo. Então, por unanimidade, assim se decide. Doutora Maria Cristina acabaram as sustentações da sala do doutor Carlos Roberto. Então, vamos. Mas o próximo é da doutora Ana, não? Não, Ele esse foi adiado. Foi adiado? Foi adiado. Ah, é o adiado. Então, só tem mais um, doutor Carlos. Sim. Que bom. Processo de relatoria do juiz convocado Carlos Roberto Barbosa, é o número 18 da Sala das 9h05, RO 10.953/41/2016. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Karine Abreu Sader Júnior, pelo primeiro recorrido, presente. Senhor relator, com a palavra. Caiu aqui. É PJE? PJE. Um momento. Como é que... 10.953/41. Não, eu... Raila e CIA, Banco Bradescard, Sim. Banco Bradesco, não é isso? É porque eu não tenho essa sala. Eu tenho voto E impresso eu voto aqui. nesse coisa. Tá Vossa vendo? Aqui eu Excelência tenho vota. doutora Ana Maria e doutora Paula. Senhora revisora. Meu sistema caiu. Peraí, deixa eu ver. Às vezes caiu para Qual o número outro dele mesmo? sistema. Peraí. 10.953/41/2016. É o 18 da pauta. Só um Recorrente minutinho. Raila. Tentar ver outra vez. CIA. É uma discussão que já CIA, é bastante 20, recorrente terceirização. aqui na Justiça do Trabalho e até mesmo já chegou no TST. E a minha proposta de voto é de conhecer do recurso interposto pela reclamante e, no mérito, dar-lhe provimento para declarar ilícita a intermediação de mão de obra na forma ajustada pelos reclamados, com sequência o contrato de trabalho celebrado com a primeira ré CIA Modas, reconhecer a relação de emprego com o segundo réu Banco Bradescard e, para evitar a supressão de instância, estou determinando o retorno dos autos à origem
para apreciar os pedidos correlatos ao vínculo, inclusive a responsabilidade das reclamadas, como se entender de direito, prejudicando o exame das demais matérias tratadas no recurso interposto. Agora deu. Muito obrigado, senhor relator. Doutor Carime, o senhor tem interesse em fazer a sustentação oral? Então, com a palavra, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. De fato, é uma matéria já conhecida do nosso tribunal, principalmente dos juízes da primeira instância, né, que hoje estão compondo a turma, mas eu trago na tribuna algumas particularidades do caso que devem ser analisadas por Vossas Excelências, se já não foram. A CIA, dentro da loja CIA, existem 2 setores. O setor de varejo, o qual dispensa maiores apresentações, comercializa os produtos de moda e acessório feminino e masculino. E o setor RFS, que é a sigla Retail Financial Service, ao qual é responsável pela comercialização do cartão CIA, administrado pelo Bradescar. As empresas não negam a parceria, o contrato de correspondência bancária, inclusive existente nos autos, colacionado pela primeira recorrida, contudo, nega o que é ventilado na inicial pela reclamante. Esse setor RFS é subdividido em departamentos. Eu chamo a atenção que a própria reclamante ela confessa em seu depoimento que existe a subdivisão de departamentos. Um desses departamentos é a promotoria de cartão. Uma promotora de cartão, dentro do interior da loja CIA, na área do varejo, ela aborda os clientes que estão fazendo a compra e oferece o cartão CIA. Existindo o aceite, esse cliente é direcionado pela promotora a um outro departamento do RFS, que é a análise para fazer o preenchimento da proposta e resolver a questão do banco. Eu chamo a atenção, por que eu levanto essa questão na tribuna? A recorrente, ela afirma em depoimento, eu peço licença para citar, que atuava apenas no subdepartamento de promotoria de cartões, circulando pela loja da primeira ré, captando clientes para o Bradescar. Eu tive a oportunidade de fazer essa audiência, por isso eu digo com autoridade. Ou melhor, os clientes eram da CIA. Esse cartão beneficia os clientes da CIA com elastecimento do prazo de pagamento sem juros. Então, todas aquelas atividades narradas na inicial como sendo atividades típicas de bancária, consulta no SPC, saque, empréstimo, seguro-proteção, seguro-mulher, odontoprev, etc., não eram realizados pela reclamante. Por quê? Porque ela era uma mera promotora de cartão que abordava os clientes da CIA dentro do interior da loja e existindo o aceite, esse cliente era redirecionado para um outro departamento no RFS. Nós que atuamos há muitos anos nessa causa, nós fazemos questões de demonstrar essa questão dos subdepartamentos, porque muito espertamente, inclusive, os patronos dos reclamantes, eles fazem uma confusão nesse setor, inclusive presenciados por alguns juízes convocados, hoje presentes, que ocorrem na primeira instância. Então, os outros subdepartamentos são o caixa, aonde são realizados os saques, a análise aonde é enviado via sistema a proposta do cartão para o banco aprovar ou não, e o recebimento, onde é feito o pagamento de fatura. Só é que a reclamante ela não fazia essas atividades. Apesar da matéria ser conhecida por esse tribunal, existem particularidades importantes no caso que devem ser analisadas por Vossas Excelências. Nesse caso, diferentemente de outros, ela não trabalhou no varejo, vendendo roupa e passando roupa no caixa, não, igual nós estamos aqui diariamente sustentando em relação a isso. Mas, nesse caso, ela somente atuava como promotora de cartão, abordando o cliente. Nesse sentido, ausentes as atividades escritas na iniciais, que não foram comprovadas, não há prova nos autos que ela fazia saque, empréstimo, consulta no SPC ou Serasa, odonto, proteção mulher, proteção no cartão. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências que, de acordo com o artigo 17 da 4595 de 64, que regula sobre o Sistema Financeiro Nacional, a atividade típica de instituição financeira e de bancário é coleta, assessoria, intermediação e aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Então eu questiono a Vossas Excelências, onde estão as atividades típicas de um bancário desempenhadas por uma funcionária que, repito,
circulando pela loja da primeira C&A e captando clientes para o Bradescar. Os clientes eram da C&A. Ora, mais do que comprovado que o cartão de crédito, inclusive confessado pela reclamante, cartão C&A, nada mais é que uma forma de fomentar a comercialização dos seus produtos, porque na medida em que o cliente utiliza o cartão dentro da loja, ele tem um elastecimento no parcelamento das compras e até programa de vantagem para troca de produtos. Então, nesse caso, eu faço questão de frisar, a recorrida frisa essas particularidades de que ela não desenvolvia as atividades mencionadas na inicial, que não correspondem com as atividades típicas de um bancário. Ela apenas abordava um cliente dentro da loja C&A, direcionava o cliente para o setor e lá era feito, ao ser questionada de quais eram as suas atividades, inclusive o douto juízo da primeira instância reconheceu isso em sentença, questionada a reclamante sobre suas atividades, afirmou que apenas abordava o cliente e oferecia o cartão de crédito C&A. Nesse sentido, Excelência, não, peço vênia a proposta de voto do eminente relator, mas não há como prosperar esse enquadramento bancário. Um funcionário ele não deve ser enquadrado a respeito do setor de trabalho onde ele está alocado, mas sim qual a atividade preponderante da empresa. E essa reclamante, a recorrente, não executava as atividades típicas de um bancário. Eu repiso, confessado pela reclamante, pela recorrente, que ela apenas circulava pela loja captando clientes para a C&A. Ainda, as questões, a divisão dos subdepartamentos resta tão clara que ela menciona que não há ninguém no interior da loja para resolver problemas do cliente envolvendo o cartão. As soluções devem ser tomadas por telefone, que não participava de reuniões com ninguém da Bradescar e não era supervisionada por nenhum funcionário da Bradescar. Então, a recorrente pede que seja reformada, mantida a sentença de primeira instância para julgar improcedente a ação. Ao comentário do eminente relator, essa matéria, sim, já chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Salvo melhor juízo, eu colaciono nas contrarrazões entendimento julgado da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, vencido o eminente ministro Maurício Godinho Delgado, ao qual declarou lícita a terceirização pela validade do contrato de correspondência bancária entre C&A e Bradescar. Nós não negamos a existência do setor, não há como negar, mas, nesse caso, negamos propriamente as atividades indicadas pela recorrente na inicial, que não eram executadas por ela. A prova nos autos corroborou nesse sentido. Então, a recorrida pede que o voto do eminente relator não seja acolhido pelos demais julgadores e que a sentença de primeira instância seja mantida. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Eu devolvo a palavra para o eminente relator. O cumprimentar o advogado. Seguramente já ouviu desse tribunal e de outra turma decisões favoráveis no sentido de não reconhecer a ilicitude, e o próprio TST já foi objeto até de saiu de destaque notícia falando que esses casos envolvendo a C&A e a Bradescar não configura uma terceirização ilícita, mas eu, data vênia desses entendimentos em sentido contrário e mesmo do brilhantismo da sustentação, eu entendo que há uma intermediação aqui que, na minha visão, não é lícita. Essa subdivisão que o ilustre advogado coloca da tribuna, que há um departamento próprio onde é complementado e concretizado um cartão, eu entendo de só menos importância. O que importa dos autos, e isso é incontroverso, ela oferecia produtos do Bradescar. Se era no setor próprio ou se ficava rodando dentro da loja de atuação dela, para mim é uma questão de só menos importância. Eu não faço essa divisão. Se ela trabalha dentro de um processo produtivo, ainda que seja de uma maneira limitada, para mim a atuação. E a prova dos autos, o que é que revelou? Que ela oferecia cartão, também oferecia oferta de empréstimo pessoal e consignado, isso constou lá da prova produzida, e para mim essa atividade que muitas vezes se faz
A CIA, juntamente com o banco, com o Bradescard, eles expõem o empregado a uma atividade que não é própria da CIA. Essa atividade, o fato de ter um cartão com a bandeira, não é incita a atividade para o qual o empregado foi trabalhado. Acho que há desvirtuamento, entendo que esse desvirtuamento gera o vínculo, ainda que seja de maneira mitigada a uma atividade do bancário. A subordinação direta a Bradescard, que havia reuniões, isso já é uma questão mais ou menos tranquila e superada. Hoje, por exemplo, e isso acontece, o inúmero número de telefonemas que você recebe de oferecimento, oferecendo cartão de crédito. E agora, quando se oferece um cartão de crédito de uma empresa que é próprio dela o cartão de crédito, eu entendo que há desvirtuamento, data verde na tribuna, matéria realmente que demanda uma solidificação e, de momento, o meu entendimento é esse, data verde que foi colocado na tribuna. Senhora Presidente, só uma questão fática. Fática? Sim, me permite. A preposta, acredito que o doutor esteja se referindo a isso. A preposta, ela confirma que a venda de ofertas de empréstimo pessoal é consignado no RFS. Tá? Nós não negamos a comercialização desses produtos. No RFS, sim. Só que, como confessado pela reclamante, ela era promotora de cartão. Precisamente, esse empréstimo consignado é feito no atendimento ao cliente e no caixa, saque e recebimento. Tá ótimo. Tá ótimo, muito obrigada. Eu explico isso no voto, que eu transcrevo o depoimento da preposta que fala que reclamante trabalhava no RFS. Sim, com certeza. Obrigada, senhora revisora. Senhora Presidente, eu queria vista desse processo, por favor, para a próxima sessão. A próxima sessão? Tá, então, fica adiado para a próxima sessão, em razão do pedido de vista da eminente revisora. Ok, muito obrigado. Bom dia, bom feriado, bom descanso a todos. Bom dia, bom feriado, doutor Carinho. Obrigada.